Estrofe e refrão pelas ondas do rádio ou na televisão. Fiz só pra tocar seu coração. Fiz só pra tocar seu coração. Fiz só pra tocar seu coração. Gustavo Brodinho hoje no estúdio ao vivo, composição própria. Você sabe que a gente fica muito feliz aqui, Brodinho, quando a gente recebe compositores, tá? Tu é multi-instrumentista, produtor, um grande produtor, enfim, cantor, produtor de ícones, de lendas aqui no estado, que foi o Masbá, que está sendo Masbá, porque vocês continuam na lida. Firme e forte. E aí, mas além disso, tu tem vários trabalhos paralelos, produzindo, e então, cara, é uma honra, um prazer te receber, né? Prazer é meu, pô, cara, legal, cara. E aí a gente sempre fica pensando assim, quando tu assiste e eu tive a oportunidade de assistir a música, meu pai era carpinteiro, que foi a vencedora do Festival Nossa Música de 2011, e abrilhantando o Festival Nossa Música de uma maneira ímpar. Por quê? Porque o Festival Nossa Música, até hoje, ele sempre se caracterizou pela diversidade. Exatamente. Então, assim, o primeiro foi um trabalho de música gaúcha, mesclado com música popular brasileira, né? Uma coisa fantástica, um trabalho harmônico, com a voz daquela menina. A Fernanda canta. Canta muito, o grupo todo, enfim, músicos, né? Excelentes. Aí, o ano subsequente, o ano seguinte, foi o Banda Antigueira, que foi um grupo de jazz. Depois, no outro ano, foi um grupo de rock, né? Que legal. Também reforçando a produção roqueira aqui do Vale de Novo Hamburgo. E no último ano passado, ano retrasado, foi o grupo de samba, que é o... me fugiu o nome do grupo. O Black Che, que foi o vencedor do ano retrasado. O ano passado não teve festival Nossa Música, agora tá rolando, né? Tá rolando o festival aqui. Eu fico feliz, cara, porque, pô, a gente volta e meia se para pensando, tipo, palcos para mostrar música autoral. Sim. Né? E Novo Hamburgo tem um festival tão massa, tão intimista, né? Tão que valoriza a galera da terra mesmo. Sim. E que principalmente não tem bandeira, né, cara? É um festival que... Sim. Eu me lembro que quando a gente participou com o grupo Masbá, com meu pai era carpinteiro, sim, a gente tocou depois de uma banda de hip hop, brother. Pois é, cara. Pô, imagina, sim, depois de um hip hop pesado, entra ali 5 gauchinhos. Sim. Pra tocar. E assim foi. Isso é legal, cara. Aí daqui a pouco tem uma menina cantando gospel, aí tem um não sei o que, e foi tudo. Isso é bacana do festival. Eu não sei se foi no ano que teve a Luísa Alves, que foi uma das finalistas. Tipo assim, a galera com músicos profissionais, assim, né? Aí chega aquela menina com violão, inclusive foi entrevistada, que eu sempre falo muito dela, gosto muito da Luísa. Chega ela com um violão cantando, sozinha, também foi finalista. Sensacional. Também o nome dela está no CD. Então, e aí uma administração que tem essa marca de um festival Nossa Música, para mim para mim é uma... que foi sempre um sonho aqui da região de ter um festival. Já teve, né, na real. Já teve um festival forte, assim, mas... Por A mais B... Terminou. Acabou. E esse festival, ele precisa continuar. E Nossa Música, o bacana dele é que ele, volto a dizer, parece ser repetitivo, mas ele não tem uma bandeira. Tipo, não é um festival nativista, não é um festival de samba, não é um festival... Cara, é um festival é um festival de compositores, para começar. O que tu compõe? Tu compõe gospel? Tu compõe sertanejo? Sim. Tu compõe hip hop? Tu compõe gauchada? Pô, manda lá, porque os caras vão ouvir a tua música. Os caras vão ouvir a tua música lá. Cara, tu é natural de onde? Sou de Uruguaiana. Tu é de Uruguaiana? Uruguaiana, cara. Na fronteira. Tem grandes músicos lá, né, cara? Tem... Por isso que me mandaram embora, porque lá tem grandes músicos. O próprio Bebeto Alves, assim, que é uma figuraça, assim. Bebeto foi colega da minha mãe, de escola. Caramba. Estudaram na mesma turma. Sim. E tu não chegou a conhecer a Mel Lisboa, não? Não. Infelizmente, não. Tudo bem.
Só na TV, daí, na novela, aquela coisa toda. Aí eu já domino essa área. E esse processo de composição, como é que acontece? Tu senta, escreve, isso tu começa, ou já é uma coisa assim, ou é uma coisa que ela vem, tem uma música, tu começa a pensar nessa música, tu chega lá e escreveu e está pronta. Eu trabalhei muitos anos com propaganda. Sim. Eu fiz publicidade e propaganda, né? Então Sim. eu fiz estágio em algumas produtoras de áudio. Então durante muito tempo eu fazia composição sobre encomenda. Sim. Aí os caras me davam um tema, fala sobre violão ovation, preto, 6 cordas com captação, e tu tinha que fazer uma canção para aquilo. E é um problema, eu já fiz isso aí também. E aí obriga. durante muitos anos eu fiz isso, Sim. saca? Até que chegou um ponto que eu parei de trabalhar com a produtora e que eu falei assim, cara, eu meio que desaprendi a compor nessa pressão. Sim. Porque tu acaba desenvolvendo um lance de receber pela manhã um trabalho, um briefing, né? E tipo, no final do dia tu tem que mostrar alguma coisa. E é o desespero daí, porque tem que fazer, daqui a pouco vira... não vem assim, tipo, vou fazer uma música agora. Aí eu perdi, cara, como a gente fala na linguagem musical, tipo assim, eu perdi a embocadura, tá Sim. ligado? Sim. Eu perdi a embocadura, cara, de compor assim. E acabei compondo as últimas coisas que eu tenho feito, tipo assim, eu não parei para pensar, vou fazer uma música. Já fiz música na 116, por exemplo, assim, sabe? Quando para tudo ali, cara, para tudo, aí, tá dando a voz do Brasil. Sim. Aí o cara fica naquele mundinho ali, aí vem uma história assim, tá entendendo? Mas não é uma coisa que, eu não me encaro, para começar, eu não me encaro um compositor. Eu sou um cara que escreve umas bobagens e alguém às vezes grava umas bobagens, tá entendendo? Sim, sim. Mas, tipo assim, o compositor ele tem o hábito de compor, né? Tipo assim, é meio que tem horas para compor, tem momentos de inspiração. Eu não tenho momentos assim, as coisas acontecem, vão acontecendo. Legal. E as influências, Bradinho, assim, o que tu escutou, assim? O que tu acha que para ti assim foi fundamental? Olha, isso aqui mudou a minha vida. Eu escutei esse compositor, esse músico, essa interpretação. O que pesa para ti, assim? Eu venho de uma família de músicos. Tem um universo muito grande, né, cara? Eu venho de uma família. Meu avô tocava clarinete. Meu pai, ele é multi-instrumentista, toca violão, guitarra, piano, contrabaixo, saxofone. Meu irmão é músico, meu tio é músico. E aí é o seguinte, cara, que a minha filha assista esse programa depois na internet quando ela tenha 15 anos. Tá? A minha filha tem 8, só pra você saber. Vai pro YouTube, todos os programas vão pro YouTube depois, porque ela vai assistir com certeza. Cara, porque eu era um péssimo aluno, velho, vou te dizer, eu sempre fui um aluno ruim, assim, sabe? Então eu me apeguei, e como eu vinha de uma família de músicos, eu desde cedo eu tinha contato com violão, com cavaquinho, coisa assim. Aí precisava apresentar precisava, tipo assim, era dia da bandeira, precisava de alguém para fazer alguma coisa. Cara, era eu que ia fazer uma macacada lá na frente para garantir aquele um pontinho que ia fazer a diferença para mim, cara, porque eu passava sempre com as calças na mão, assim, sabe? Então, assim, eu era o queridinho das professoras no colégio. Eu ia tocando, pá. E o meu pai sempre, ele escondia de mim o instrumento, porque o fato de... Tu imagina, se a gente que está bem pertinho de Porto Alegre aqui, a gente sente as dificuldades da profissão propriamente dita. Tu não quer que o filho teu seja músico? Lá em Uruguaiana, cara, tu imagina que é dificuldade vezes 10 lá, tá entendendo? Tudo. E meu pai viveu uma época muito das vacas gordas e não era fácil. Quando, na década de 80, no auge dos festivais, meu pai foi fundador do Grupo Parceria, viajou muito. Então, ele dizia assim, cara, estuda, vai ser agrônomo. Lá em Uruguaiana tem esse lance muito forte da agronomia. Da agronomia, sim. Campo, né? Cavalo, coisa. Aí tu imagina o shape do agrônomo, cara. Não tem como, né? E o que é pior, né, cara? Tu imagina a minha família fazendo som e eu trabalhando no escritório, num consultório. Aí eu falei, pô, sacanagem, tô de sacanagem comigo, né? Até que com 14 anos
ele existiu, tá ligado? Por isso que eu falei que eu quero que a minha filha veja isso aqui Sim. depois. Agora, isso, a gente sempre tem eu tenho dois, eu tenho o Nando e a Nanda, que são gêmeos, né? A gente sempre imagina, assim, eu queria muito que ele fosse advogado, que nem eu, e a minha filha gostaria que ela fosse médica, até porque a gente não tem médico na família, sabe? E não só por isso também, porque, né? Mas não dá, não, isso a gente até pensa, sabe? Mas... A minha filha tem 8, Fernando, sabe? E ela toca, cara, ela toca bateria. Mas tipo assim, ó, Sim. velho, eu tenho home studio. Sim. Então tá ali os instrumentos ali. Ela sabe que não são brinquedos, que são instrumentos de trabalho do papai, mas tá ali, cara. Eu nunca falei pra ela, não pega tal coisa. Não adianta. Se quiser pegar, tá ali, tá entendendo? Eu só se eu sentir que ela mostrou interesse, eu só dou um toquezinho, tá entendendo? Sim. Pá, vai por aqui que é mais fácil. Sim. Sim. Mas deixa que ela se vire. E ela, desde novinha, mostrou interesse. Esses dias, eu tava, só para ilustrar um outro compasso, esses dias eu ia tocar com um amigo meu, com o Volney Cavaleiro, a gente estava saindo para tocar, e eu estava esperando ele na frente de um posto de gasolina. E estava rolando um show de funk na frente do posto da gasolina. Nada contra o estilo, pelo amor de Deus, não é isso aí. Mas eu comecei a perceber algumas atitudes de adolescentes, de jovens, de crianças de 12 anos, que na minha época, com 12 anos, tu não estava na rua, no posto de gasolina. Sim. Tá? Sim. O tempo evoluiu, eu fiquei para trás, ok, tudo certo. Eu também, mas eu não quero que meu filho vá num lugar desse. Aí eu comecei a conversar com o Volney assim, cara, Sim. eu escrevi no Facebook assim, um texto gigantesco, aí deletei, cara. Paz e amor, coraçãozinho. Galera, quando ele mostra os dois lá é 2 minutos, entendeu? Galera do estúdio é paz e amor total. Os dois dão os 4, assim, tá. Entendeu? Então... Aí eu falei pro Volney, eu falei assim, cara, escrevi um texto gigantesco no Facebook, né, cara? Falei assim, preste mais atenção. Aí apaguei, escrevi e apaguei, porque eu não quis me incomodar. Às vezes pode ser mal interpretado, mas eu coloquei algo tipo assim, ó, preste atenção na música que seu filho está escutando. Isso vai ajudar a tu entender várias coisas que vão acontecer no futuro. Sim. Tá entendendo? Só isso aí. Dá uma atenção pro tipo de música que teu filho está escutando. Sim. Vai te poupar várias perguntas no futuro. Eu estava no churrasco e estava uma galera escutando um funk lá. Aí daqui a pouco o Nando, meu filho, ele olhou para mim e disse, papai, eu aprendi uma música. Canta, Nando, a bundinha, a bundinha, a bundinha, eu tinha ouvido ali. Pois é. Então, não que a gente vai ser moralista, né? Tu não vai ser aquela claro coisa. Que não, não cara. é isso, mas... Não. Cara... Presta atenção só digo assim, cara, presta atenção no teu filho. Por falar em filhos, Sim. Eu vou tocar a minha filha nasceu dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Natal. E o dia 24 de dezembro, como eu estava te dizendo, eu não paro para pensar. Dia 24 de dezembro eu estava na estrada, sozinho, com saudade, e eu fiz uma parada para ela na estrada. Opa, que legal, assim, cara, vamos lá. Um dia depois do Natal, a vida ficou diferente. Ganhei o melhor presente e não foi do bom velhinho Noel. Igual uma estrela cadente que veio direto do céu, trazendo um sorriso inocente com olhos cor de mel. Legal. Um dia depois do Natal, nasceu uma flor no meu quintal, espalhando boa energia no ar, espantando todo o mal. Que nem Beatles tocando na TV aberta, em horário nobre de rede nacional, mudando a vida da gente um dia depois do Natal. Linda. Papai e mamãe numa noite de amor fizeram bem direitinho, e como num gesto de carinho Deus nos deu uma linda flor que todo dia a gente rega e ela cresce um pouquinho e nos ensina diariamente o que significa a palavra amor. Todo dia nos explica o que significa a palavra amor. Um dia depois do Natal, nasceu uma flor no meu quintal,
espalhando boa energia no ar, espantando todo o mal. E nem Beatles tocando na TV aberta, em horário nobre de rede nacional, mudando a vida da gente um dia depois do Natal. Papai e mamãe numa noite de amor fizeram bem direitinho, e como num gesto de carinho Deus nos deu uma linda flor, yo, yo, que todo dia a gente rega e ela cresce um pouquinho e nos ensina diariamente o que significa a palavra amor. E todo dia nos explica o que significa a palavra amor. E todo dia a gente aprende o significado da palavra amor. Yo, 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 o que significa a palavra amor. Yo, 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 o significado da palavra amor. Que linda, cara. Que bom. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Gustavo Bradinho.